Estamos aqui, neste momento, com muita alegria, recepcionando o Dr. Fernando Vasconcelos. O Dr. Fernando Vasconcelos é um médico emérito da nossa medicina aqui no nosso estado, na nossa cidade, filho do Dr. Arthur Vasconcelos. O Dr. Arthur Vasconcelos trabalhou na nossa Santa Casa por mais de 50 anos. O Dr. Fernando por mais de 25. Foi também nosso diretor clínico durante muito tempo, então tem uma contribuição muito rica na nossa história. Está hoje gravando esse depoimento. Eu quero aproveitar a oportunidade para informar-lhe que o nosso Conselho de Administração aprovou por unanimidade conceder-lhe o título de benemérito e já registrar o nosso convite para o dia 17 de agosto, quando numa solenidade em nosso auditório o senhor vai receber esse título. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela sua vivência aqui. Então, assim, nós estamos registrando mais uma rica história que muito contribuiu para a nossa Santa Casa. Fica aqui, doutor Fernando, o nosso agradecimento, o nosso preito de gratidão pelo trabalho e por tudo que o senhor fez aqui por nós. Muito obrigado e que Deus continue abençoando-o, porque o senhor continua ativo, continua com o seu consultório funcionando. Então, ótimo. Parabéns pelo seu exemplo e muito obrigado. Meus pais já moravam aqui em Campo Grande, vindo do estado do Rio de Janeiro, em 1931. Eles casaram e vieram para cá. Aliás, eles já vieram em fim de lua de mel, em plena Revolução Constitucionalista de 9 de julho. E chegaram aqui em Campo Grande no meio daquela Revolução. Quando eu vim para Mato Grosso, eu tinha 1 mês de idade, mais ou menos. Então fui para o estado do Rio, onde morava a família da minha mãe, e lá fiquei com eles durante 10 anos, né, quando me formei em Medicina pela Faculdade Fluminense de Medicina, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas levei uma coisa comigo, o desejo ardente de voltar. E comecei a trabalhar diretamente na Santa Casa, em 1963. Passei 3 anos no Rio de Janeiro, no antigo Hospital dos Comerciários de Ipanema, onde também existia um dos clínicos mais conceituados do Rio de Janeiro, que trabalhava no mesmo serviço que eu, quer dizer que eu vim com um bom embasamento na cirurgia e na clínica. E aqui com meu pai eu fui aprendendo o resto do que precisava, né? Participei de conselhos técnicos da Santa Casa, da parte administrativa do hospital, tanto que na época que nós fizemos a reunião com a Caixa Econômica para o financiamento da nova Santa Casa, eu participei dessa reunião junto com o Celso Costa e junto também com o Dr. Arthur Dávila, que era o presidente da Santa Casa. Ele era um homem que planejava muito bem as coisas e deu conta do recado, construiu a Santa Casa, essa casa. E nós íamos fazer um hospital de 700 leitos. Eu falei, o Celso, não é muito grande esse hospital? O Celso ainda me respondeu, Fernando, você não confia em Campo Grande? A resposta que o Celso me deu. E hoje está aí um hospital pequeno para a demanda que nós temos na nossa região. Felizmente, um hospital de referência, né? Bom, aqui trabalhei então 25 anos no serviço de cirurgia. Quando eu fui diretor clínico, o presidente da Santa Casa era o Dr. Eloy Pereira, primeiro médico que foi presidente da Santa Casa. Nós começamos a preparar a estrutura física do CTI. Naquela época que a gente tinha de respirador, era um berdezinho pequenininho, entendeu? Que só insuflava o ar dentro do pulmão do paciente. Não era muita coisa, mas pelo menos evitou-se que muita gente morresse por uma bobagem dessa, uma depressão respiratória pós-anestésica. Me lembro de casos aqui, um colega nosso que teve uma síndrome de Guillain-Barré, teve uma parada cardíaca nesse CTI e foi recuperado graças ao fato da gente já ter o CTI. E, felizmente, retornou à vida dele normal. Me lembro sempre um caso que me marcou, um menino de 12 anos que chegou aqui em Campo Grande num choque séptico por uma apendicite supurada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é botar líquido para dentro dele, hidratar bem. Me lembro, esse caso foi com o saudoso Dr. Walter do Ailib, que faleceu há poucos dias de Covid. Eu levei esse menino para a sala de cirurgia junto com o Walter
e estava um baita de um abscesso na barriga dessa criança. Eu falei, Walter, não vai nem entubar esse menino. Ele não está em condições de receber uma anestesia. Eu vou fazer uma anestesia local, você vai sedar essa criança e eu vou só drenar esse abscesso. Não quero nem saber onde é que está o apêndice desse garoto. Eu vou só drenar e tirar, acabar com essa infecção. Então assim fizemos. Esse menino, graças a Deus, recuperou. Eu não posso nem contar esse caso que me emociona. No dia que eu fui dar alta para esse menino, levando tudo normalmente, porque até aquele momento eu não tinha aquela sensibilização. Estava ali satisfeito por ter ajudado aquela criança. Mas o que me emociona até hoje foi o fato dessa criança ter lembrado de agradecer. Então são casos que marcam a gente, sabe? Uma criança lembrar de agradecer. O outro caso que me marcou muito foi na cirurgia de urgência. Eu, uma madrugada, fui chamado aqui no hospital para atender um baleado, que era frequente naquela época. E era um senhor que trabalhava numa padaria. Esse senhor foi trabalhar de madrugada na padaria e um assaltante entrou na padaria e atirou nele. O tiro pegou na virilha e ele teve a artéria da perna ferida. E veio para o hospital com um hematoma muito grande. Eu examinei esse paciente e vi que ele não tinha pulso arterial nas pernas. Falei, pegou a artéria. Falei, como é que eu vou entrar nesse foco arterial, de foco dessa artéria, uma artéria dessa grossura? Como é que eu vou entrar aí? Falei, eu vou ter que pegar essa artéria antes. Então entrei aqui em cima e peguei a artéria dele aqui acima da virilha. E a hora que eu estava com a artéria segura no cadarço, aí eu entrei no foco. Entrei no foco e estava a artéria e a veia cortada pelo tiro. Tentei suturar a artéria, o pulso não retornou. Aí eu fiz um enxerto de veia na artéria, retornou o pulso da artéria. E a satisfação que a gente tem que, de vez em quando, ver esse homem andando aí sem ter perdido a perna dele. E também sem ter tido uma lesão cerebral por uma hemorragia, um choque hemorrágico, né? Então são casos assim que marcam a gente. A Santa Casa foi para mim mesmo um segundo lar, né? Aqui eu me realizei profissionalmente, né? Foi uma complementação muito grande da minha escola. A Santa Casa na época era de fato uma escola para os médicos que vinham para cá, recém-formados principalmente, porque aqui a gente atendia de tudo. E era um trabalho gratificante, porque não era um trabalho remunerado. A gente atendia aqui doenças particulares e doenças indigentes. O indigente você trabalhava, era um serviço que você prestava à sociedade. A gente trabalhava com prazer, assim. Era prazeroso, era gratificante. Eu acho que o trabalho médico ele é um trabalho sacerdotal. Procurar fazer o que faz da melhor forma possível e gostar do que faz. Isso aí é trabalho sacerdotal, é vocacional. Eu tenho o privilégio de ter um ilustre na família, porque Oswaldo Cruz, segundo o estudo feito por um primo de meu pai, ele fez a árvore genealógica da família e descobriu que Oswaldo Cruz pertencia ao mesmo Cruz de meu pai. Então eu digo, tem pelo menos um ilustre na família aí. Eu acho que a remuneração do médico, isso aí realmente tem que ser um fator secundário. É consequência do trabalho que ele faz, não é o objetivo do trabalho que ele executa. Se puser isso como primeira opção, então nós perdemos bastante da nossa vocação. O fator principal que é justamente oferecer àquele que sofre, que já está sofrendo uma doença, o conforto do tratamento, o conforto da atenção. Isso aí é uma coisa que destoa completamente da profissão. Gratidão, porque realmente eu levo uma boa lembrança aqui da Santa Casa. A gente vai passando pela vida e os valores vão mudando. Vem problemas diferentes que a gente tem que ir administrando. Mas a memória fica, às vezes até memória saudosa, né? E essa eu tenho da Santa Casa. Boas memórias. Inclusive,
do meu pai aqui, né? Eu trabalhei com ele aqui, o que ele trabalhou por essa Santa Casa também. Eu me lembro dos benfeitores da Santa Casa, o Nainibo, um ícone também, o Zé Bonito. Me lembro bem do Zé Bonito andando naquela carroça dele, uma carroça de 4 rodas puxada por burro, dos beneméritos da Santa Casa, seu Alcídio Coelho. Aqui, quando nós recebemos o primeiro broncoscópio, foi consequência de um fato triste. O seu Alcídio, ele perdeu um neto asfixiado por ter aspirado um corpo estranho, e a criança morreu. E ele chegou para meu pai e disse assim, meu pai era médico da família. Ele falou, existe algum aparelho para evitar que isso aconteça? O papai falou, tem, o broncoscópio. Ele falou, o senhor manda buscar um aparelho desse. Ele falou para meu pai, não quero nem saber quanto custa. Eu não quero que ninguém morra mais aqui com isso. Lembrança do primeiro broncoscópio que veio para Campo Grande, para Mato Grosso, né? Foi essa doação do seu Alcídio Coelho. E assim os outros também, o seu Nainibo, quanta coisa ele deu para Santa Casa e outras pessoas, era muita gente. Santa Casa teve um apoio muito grande dos empresários daqui de Campo Grande. E naquela época ela era realmente uma sociedade beneficente. E aí onde o governo põe a mão, os governos anteriores, né, põem a mão é para arrasar com tudo, né? E assim acho que a Santa Casa sofreu as consequências disso também. Eu acho que o médico tinha que ser como o juiz, sabe? Para ele poder trabalhar sem precisar estar cobrando de quem ele precisa. Mas, infelizmente, ainda não chegamos lá, não. Ainda está longe disso. Hoje eu faço, lógico, ela está me ajudando ainda na minha subsistência, né? Mas a minha maior preocupação é fazer dela uma forma de prestar serviço. É muito gratificante sobre esse aspecto, sabe? Você vê que você pode fazer alguma coisa pelo outro, né? Eu sempre me lembro do Papa João Paulo II, quando ele veio aqui, disse que toda profissão pesa uma responsabilidade social. O objetivo principal da Santa Casa, a gente trabalhava aqui com prazer, atendia aquelas pessoas, às vezes, que mais necessitavam da gente e não podiam remunerar a gente por isso. Era um trabalho gratificante mesmo, bonito. E você, de certa forma, restituindo à sociedade o que ela lhe proporcionou. Eu formei numa universidade federal, quer dizer, fiz meu curso médico sem pagar. Então eu tenho um compromisso com essa sociedade também. 3 condições fariam eu deixar da medicina. Uma, a condição natural, morrer. A outra, não ter mais cabeça para exercer a profissão. E a terceira seria cair no esquecimento da sociedade. Então eu acho que está chegando a hora de eu passar o bastão. Eu estou resistindo a passar o bastão. O companheiro está correndo do lado, mas eu ainda estou com o bastão na mão. Trabalho na profissão porque eu gosto muito dela. Ela é gratificante. É bom a gente poder perceber que, de uma forma ou de outra, a gente pode ajudar as pessoas, né?